Como que vocês estão? Graças a Deus. Eu gostaria de pedir que vocês abrissem as suas Bíblias e nós vamos ler um trecho da Palavra de Deus. Ele está no boletim, mas eu vou ler 2 versículos a mais. 1 Timóteo, o capítulo 6, nós vamos ler do versículo 6 ao 10. Diz assim o apóstolo Paulo: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós clamamos pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Nós carecemos, Pai, de entendimento, e ao mesmo tempo agradecemos pela Tua palavra, porque é ela quem nos ensina, e é por meio do Teu Espírito que essa verdade é revelada aos nossos corações. Portanto, Senhor, opera a Tua vontade, opera o Teu querer e o Teu realizar em cada um de nós, a começar pela minha vida, Pai. Vem, Pai, nós te pedimos e consagramos a Ti este momento, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, esse é um texto aqui que o Senhor falou comigo para que nós estivéssemos compartilhando no dia de hoje. E inicialmente eu tinha separado esta passagem até o versículo 10, mas como tem muito assunto aqui, eu acabei preferindo separar em 2 ou até 3 momentos. Então hoje nós vamos estudar essa palavra do versículo 6 até o versículo 8, e numa outra oportunidade, quando Deus assim permitir, a gente avança no texto. E por que falar a respeito de contentamento? Porque esse é um assunto importante, que envolve uma questão que está aqui por detrás desse texto, aliás, tanto de forma explícita como implícita, que é a questão do dinheiro, que é a questão da riqueza. E então, esse assunto, ele fala conosco e ele mexe muito conosco. Tanto para as pessoas que temem a Deus, quanto, sem dúvida alguma, para o homem natural, o que nós chamamos de incrédulo ou descrente. Nós vamos observar que o amor ao dinheiro, ou o próprio dinheiro, ele pode se tornar um Deus nas nossas vidas. E para aquele que não conhece a palavra, só existe uma maneira da pessoa ser liberta da escravidão do dinheiro, porque o dinheiro ele acaba envolvendo a pessoa de uma tal maneira que ela se torna escrava do dinheiro e das riquezas. E a única maneira de se libertar disso, para aquele que não é temente a Deus, é por meio da morte do velho homem. Não há outra alternativa a não ser a morte do velho homem. E por quê? Porque o próprio texto bíblico diz que nós só poderemos deixar de sermos escravos do pecado
se isso for algo que foi crucificado. Lá em Romanos 6, vocês não precisam abrir, lá está escrito, Romanos 6,6, claramente, sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. O corpo do pecado foi desfeito e nós não servimos mais ao pecado como escravos. Então não tem alternativa para o descrente, não tem alternativa para o homem natural. Mas além disso, esse tema é tão relevante que ele afeta também a vida dos filhos de Deus. Porque o próprio texto que nós lemos, ele vai nos mostrar isso. Nós podemos cair em muitas ciladas, em muitas armadilhas, que são o quê? Nocivas para nós e que nos levam à destruição. Então, por isso de nós estarmos tratando de um assunto tão importante como este aqui. Então, vocês podem seguir aí no texto do boletim e nós vamos seguindo aqui e meditando na palavra. O tema central dessa passagem está descrito no versículo 6 e diz respeito ao que é a verdadeira fonte de lucro na vida de uma pessoa. Se estivéssemos falando em termos filosóficos, o contentamento a partir da própria pessoa seria o lucro. Se estivéssemos falando em termos seculares, o contentamento viria do dinheiro e das riquezas materiais. Todavia, Paulo quer exatamente desconstruir essas ideias. Para ele, o contentamento origina-se da piedade, ou seja, ele provém apenas de Deus. Em outras palavras, é a piedade que gera o contentamento genuíno e duradouro. Exatamente isso aqui que nós encontramos hoje. Dentro da própria filosofia, ela vai falar a respeito de contentamento. Só que ela vai dizer para nós que o contentamento não está em questões externas, mas está dentro de nós, tratando com os nossos desejos, e que nós precisamos aprender a ser contentes. Mas essa é uma visão humanista. E também no meio secular, você também vai encontrar um outro entendimento a respeito disso. E de forma quase que unânime, o mundo vai dizer para nós que o contentamento virá a respeito das questões que envolvem riqueza. Eu estive num evento essa semana e uma das frases do palestrante, ele iniciou a sua fala dizendo assim: quem quer ficar bilionário? Ele começou a palestra dessa maneira. Boa parte do conteúdo que foi ministrado foi muito bom, mas essa frase me pegou. Por quê? Porque é exatamente isso que está aí em voga, é exatamente isso que o mundo estimula as pessoas, a busca por riqueza. Entendendo, e nós vamos continuar aqui no nosso texto, com essa ilusão de que, tendo riqueza e dinheiro, você estará contente. Mas as Escrituras não falam sobre isso. Elas falam exatamente o oposto disso. Elas vão falar, como nós já lemos aqui no texto, que a piedade com o contentamento é a verdadeira fonte de lucro. Paulo faz essa afirmação em complemento ao que ele irá tratar no versículo 10, quando assevera que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Enquanto as pessoas querem ficar ricas e correm atrás do dinheiro, achando ilusoriamente que isso irá trazer contentamento para as suas vidas, Paulo ensina no versículo 6 que apenas uma vida de devoção a Deus gera satisfação, sendo isso sim a grande fonte de lucro para alguém. O próprio versículo 10, que está citado aqui, e nós lemos no início, ele diz: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. É esse o efeito que o amor ao dinheiro traz nos nossos corações. Ele estimula a cobiça, ele estimula a ganância. E quando isso acontece, nós nos desviamos daquilo que é mais importante.
daquilo que é uma vida de piedade, uma vida de devoção a Deus. Não é necessário dizer que para o sistema que governa este mundo, o que move as pessoas é exatamente a busca incansável por riqueza e o seu acúmulo. O apóstolo está dizendo nessa passagem que o amor ao dinheiro priva a pessoa do contentamento verdadeiro. Então, há um desvio nas nossas vidas quando objetivamos, como priorizamos a busca por riqueza. Não há problema nenhum em você construir um patrimônio. Já desde 2019 que eu estou numa nova atividade profissional. Sempre fui advogado e depois de 30 anos mudei de profissão. E hoje eu trabalho com investimentos. E eu trabalho com pessoas que estão investindo o seu patrimônio porque querem crescer esse patrimônio. Não há problema algum nisso, desde que isso não seja o quê? A prioridade na sua vida. Desde que isso não seja um Deus com D minúsculo na sua vida. Porque se isto vier a acontecer, então isso vai desviar a nossa atenção. E vai, como diz aqui o texto, privar a pessoa do contentamento verdadeiro. Então nós temos que tomar realmente cuidado com isso, porque isso aqui é muito sutil. E nós sabemos que o dinheiro, ele evidentemente não traz felicidade, mas ele traz, de certa maneira, conforto para as nossas vidas. E é por isso que ele é sutil. E às vezes algo que é inofensivo pode se tornar um grande problema. O problema é que, hoje em dia, muitos cristãos, ou que se dizem cristãos, estão mais contentes com o mundo e com o que ele pode oferecer do que com o próprio Deus. E é claro, para um crente, a sua maior alegria deveria vir de um relacionamento íntimo com Jesus Cristo. Por isso, saber discernir onde está o nosso coração, Mateus 6,21, é de fundamental cuidado, se quisermos viver de modo digno, que agrade a Deus, sendo libertos das armadilhas de desejos descontrolados e nocivos. Então essa é uma das primeiras perguntas que nós devemos fazer a nós mesmos. Onde está o nosso coração? Desde setembro que eu venho, pela graça de Deus, trabalhando nessa questão do mundo, nessa questão que envolve o amor pelo mundo ou pelas coisas do mundo, que está lá em 1 João. E nós não percebemos aonde nós estamos andando. Por isso é importante você e eu, nós clamarmos por misericórdia, para que Deus abra os olhos do nosso entendimento. O que está governando de fato o nosso coração? Esse versículo de Mateus 6,21, que vocês conhecem, ele não está aí no boletim, eu vou ler aqui para vocês. Diz, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, ao tratar da questão do contentamento, da piedade com o contentamento, isto aqui é uma boa medida para avaliarmos o que está se passando dentro do nosso coração. E o que de fato é o nosso verdadeiro tesouro. Nós podemos cantar aqui, aos domingos, que Jesus Cristo é o nosso maior tesouro. Mas quando não estamos aqui, isso de fato é uma realidade? Quando estamos de segunda a sexta no nosso trabalho, Jesus Cristo é o centro da nossa caminhada? Ou nós estamos naquela busca desenfreada por riqueza, por dinheiro? E depois a gente vem aqui aos domingos para tentar anuviar a nossa consciência culpada. Então que possamos, pela graça de Deus, refletir a respeito disso. O nosso maior tesouro é na nossa intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Não existe outra coisa que possa preencher
o vazio do meu coração, o vazio do seu coração, senão a vida nova em Cristo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É isso que vai trazer o descanso para você. Não é a sua conta bancária. Não é o teu investimento que vai trazer paz ao seu coração, meus irmãos. Não é. Se fosse assim, muitas pessoas que têm muitas posses, muito patrimônio, elas não estariam vivendo por momentos de depressão, de angústia, que é o que acontece, o que a palavra aqui está nos ensinando. Paulo confirma que a piedade realmente gera dividendos. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, 1 Timóteo 6,6. Mas não da maneira equivocada como alguns pensavam e instruíam em Éfeso. Havia homens ensinando falsas doutrinas, 1 Timóteo 6, de 3 e 4, cujo conteúdo não contemplava a centralidade de Jesus Cristo, nem sua obra redentora na cruz. Estavam mais preocupados em fazer da atividade religiosa em si uma forma de enriquecer. Lembrando que Éfeso era uma cidade com muitos deuses, e segundo estudiosos, era comum professores darem palestras e cobrarem taxas de seus discípulos. Portanto, é natural se concluir que alguns estivessem mercadejando o evangelho. 2 Coríntios 2, 17. Havia esse entendimento, porque quando nós lemos aqui no versículo 6, Paulo começa assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Mas por que ele está falando isso? Porque nos versículos anteriores ele faz menção a pessoas, homens, que usavam do evangelho para gerar lucro para si mesmo. E o que Paulo está dizendo e nos alertando, que o evangelho não é um meio para se obter lucro. Ele está dizendo que a piedade é o lucro. Uma vida de devoção e reverência a Deus é o lucro, é o maior lucro. Nós vamos ler aqui daqui a pouco. Mas muitos mercadejavam. E será que isso acontecia apenas naquela época? Não. Infelizmente, o que nós vemos hoje em dia? Muitas igrejas, que eu nem sei se podemos dizer de igrejas, pregam o quê? Uma teologia herética, que é a teologia da prosperidade. Venha a Deus, que Ele vai te abençoar. Então é estimulado as pessoas para que elas venham a Deus, porque Deus pode dar um emprego, dar um salário bom, dar riqueza. Ele pode, de fato, dar tudo isso. Mas isso é uma consequência de uma vida nova em Cristo. Essa não é a prioridade de Deus. A prioridade de Deus é o quê? A prioridade de Deus é nos salvar, meus amados. A palavra de Deus diz que Ele nos resgatou da onde? Das trevas. E nos trouxe para o seu reino de luz. Esse é o maior presente que nós poderíamos receber. Uma vida nova. E uma vida de libertação do quê? Da escravidão do pecado. E de todos os temas que envolvem pecado e escravidão, sem dúvida alguma, um dos que mais escraviza é o dinheiro e as riquezas. Por isso que nós precisamos tomar cuidado com isso. 2 Coríntios 2,17, que eu cito aqui, diz: porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Então, o evangelho não é um meio para se enriquecer. Embora nós estejamos vendo isso explicitamente na nossa sociedade hoje. A igreja deveria, a única palavra que a igreja deveria trazer, sem sombra de dúvida,
é a nossa libertação da escravidão do pecado. É a vida nova em Cristo. Porque você não precisa de mais nada para a eternidade, a não ser uma vida nova em Cristo. A não ser a morte do seu velho homem. Ou você está depositando toda a sua esperança nesta vida terrena? Se assim for, o que diz Paulo? Nós somos os mais infelizes de todos os homens. Nós temos uma expectativa de uma eternidade com Deus. A piedade não é um meio para se obter algum ganho financeiro, ela é o próprio ganho. É isso que significa piedade com contentamento. Ser grande fonte de lucro. E, infelizmente, quem ama o dinheiro acaba por ignorar esse ganho. Piedade no grego é eusebeia, que se traduz por reverência e respeito a Deus. E sabemos que a verdadeira reverência a Deus advém apenas a partir de uma vida interior transformada, de um coração regenerado, que por si só é um grande lucro. O maior presente que alguém poderia receber é a substituição do seu coração de pedra por um coração de carne. Como que nós poderemos, se essa palavra eusebeia é reverência e respeito a Deus, como que nós poderemos ser piedosos se ainda em nós quem nos governa é o velho homem? Porque o velho homem, meus amados, ele adora as coisas deste mundo, ele não adora Deus. Ele ama as coisas deste mundo. Por isso que em primeiríssimo lugar é necessário que você tenha uma experiência de novo nascimento, que você tenha um coração trocado por Deus, como diz aqui nesse texto de Ezequiel. Que Ele dê a você, que Ele dê a mim um coração novo, um coração regenerado, para que por meio desse novo coração, você seja capacitado pelo próprio Deus a amá-lo e priorizá-lo como o que é mais importante na sua vida. Senão nós vamos ficar falando, mas com o coração de pedra, como diz aqui o texto, é impossível agradar a Deus, é impossível adorar a Deus, é impossível priorizá-lo. Vamos ler, eu vou ler o texto, ele só tem a referência aí, vocês me acompanhem aqui, Ezequiel 36, 26 e 27 diz: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. É necessário um coração trocado, um coração completamente novo. E se você ainda não teve essa experiência, clame a Deus para que Ele substitua o seu coração incrédulo por um coração crente, por um coração temente a Deus, a fim de que, por meio do Espírito Santo, você possa levar essa vida piedosa e experimentar o que é essa piedade com contentamento, que é a grande fonte de lucro. Não adianta eu apenas trazer um conceito para você. Porque nesse caso há uma questão espiritual. Você compreender conceitualmente o que é piedade com contentamento não resolve o teu problema nem o meu. Porque nós não temos essa condição, essa capacidade. Por isso que se insiste tanto aqui nesse púlpito que o velho homem precisa morrer, porque não tem outra solução. Às vezes nós ouvimos pregações maravilhosas, só que são questões conceituais. É evidente que não é a nossa pregação que vai salvar alguém. É o Espírito de Deus, mas nós precisamos entender. Eu tenho um coração de pedra e ele precisa ser substituído. Já contentamento no grego é autarkeia, que significa estar suprido de todas as necessidades. A filosofia também fala do contentamento, só que para descrever um homem que possui todos os recursos dentro de si e não depende de mais ninguém.
Todavia, o contentamento a que Paulo se refere decorre da piedade, isto é, origina-se em Deus, e quer dizer alguém que está satisfeito com as riquezas em Cristo e dele depende. Filipenses 4,19. Um cristão não é autossuficiente, mas sua suficiência vem do alto, vem da vida nova em Cristo, onde ele tem tudo o que precisa. Meus amados, a filosofia vai dizer isso. Aliás, antes, o contentamento, a autarqueia, estar suprido de todas as necessidades. Só que eu posso usar a palavra autarqueia também para envolver questões de ordem filosófica. Porque autarqueia significa estar suprido de todas as necessidades. Mas aonde você vai estar suprido de todas as suas necessidades? Filosoficamente, de recursos dentro de você mesmo. É como se eu chegasse aqui e dissesse: há recurso em você. Há recurso em você, pastor Maurício. Você tem que buscar aí dentro do seu íntimo. Você pode todas as coisas. E ainda usar a palavra, Você pode todas as coisas. Isso é filosofia. A filosofia, ela tem muitas coisas que nos ajudam a refletir a respeito da vida. Mas tratar de uma questão profunda, a nível espiritual, é só a palavra que pode fazer diferença. E ela está dizendo aqui, o verdadeiro contentamento você não vai encontrar em você. Ele decorre, o contentamento da piedade. Contentamento decorre da piedade. E aqui, satisfeito com as riquezas em Cristo. Esse contentamento, estar contente, é com Cristo. É isto. E depender dele. O que diz Filipenses 4,19? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. As nossas necessidades serão totalmente supridas. Aonde? Em Cristo, é numa pessoa. Em Cristo. Tudo aquilo que você precisa será suprido. E eu vou dizer para você, isso aqui é um exercício de fé. Agora, quem tem fé? Quem teve um coração trocado. Porque nem mesmo a fé é nossa, a fé é um dom de Deus, e Deus derrama a sua fé para filhos. É isso que a palavra diz. Ah, mas eu não sou filho. Clame a Deus, para que você compreenda isso e o Espírito Santo revele ao seu coração essa verdade. O Evangelho, ele é exclusivo, ele não é inclusivo. Evangelho é para os filhos de Deus, para quem faz parte da família de Deus. Agora, quem faz parte da família de Deus? Eu não sei. Você pode falar por experiência própria, eu posso falar por minha própria experiência. As pessoas verdadeiramente afortunadas são as que estão satisfeitas com o que já têm. Isso aqui é uma frase verdadeira. Quem é afortunado é quem está satisfeito com o que já tem. Porque qual que é o nosso grande problema, É você estar sempre descontente com o que não tem. Você passa a vida inteira descontente, porque não tem. Eu não tenho a grama do vizinho, eu não tenho o carro do vizinho, eu não tenho o dinheiro do vizinho. E você fica a vida inteira lamentando e murmurando e descontente. Então aqui, essa frase é verdadeira. Porém, todavia, não se engane, pois não é o dinheiro que deixa alguém satisfeito. O dinheiro trazer satisfação para nós, isto é um raciocínio secular, isso é um raciocínio mundano. Não é bíblico isso.
Pelo contrário, agora, se você está satisfeito com o que tem, ainda que seja pouco, você é de fato uma pessoa bem-aventurada. Por outro lado, o nosso descontentamento vem do fato de depositarmos muitas expectativas no presente mundo, que é caído, e nas coisas desse sistema mundano. O descontentamento é o ladrão da vida, porque rouba a alegria que Deus já nos deu por meio do Filho. Vamos ler, aliás, eu estou lendo sozinho aqui todos os textos, né? Vamos ler Eclesiastes 5:10 juntos, então. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Gente, o próprio texto é autoexplicativo, não precisa falar absolutamente nada. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Olhe para si mesmo. Como que você reage à questão da satisfação que você tem? Você é uma pessoa que está sempre satisfeita com o que já tem ou sempre descontente? Se você está sempre descontente, eu quero te chamar a atenção. Talvez porque você esteja olhando muito para as coisas deste mundo, para este mundo e para as riquezas deste mundo. E aí você se compara, mas eu não tenho aquilo, mas eu não tenho aquele outro. E aí isso vai gerando o quê? Uma tristeza, um descontentamento. Mas não é o dinheiro, não são coisas externas, não são coisas visíveis que trarão contentamento ao seu coração. Esse é o motivo do nosso estudo. É nos lembrar que a piedade com contentamento é, de fato, a grande fonte de lucro para nós. Se você quer sair dessa vida de descontentamento, pare de olhar para as coisas deste mundo. Pare de olhar para as riquezas. Olhe para a pessoa de Cristo. Clame a Deus para que Ele te dê esta vida de piedade. E você vai experimentar. Por quê? Porque o Fernando disse? Não, porque a palavra de Deus diz. A razão principal pela qual a piedade com contentamento é fonte de lucro reside no fato incontestável de que viemos a este mundo sem nada e dele partiremos sem nada também. 1 Timóteo 6,7, vamos ler juntos? Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Isso significa que quem ama o dinheiro acaba por concentrar-se excessivamente naquilo que é transitório. Alguém vai levar alguma coisa dessa vida, meus irmãos? Ah, Fernando, mas isso é óbvio. Então, mas nós não enxergamos nem o que é óbvio. Ninguém vai levar nada desse mundo e todos vocês sabem disso. Mas por que que nós agimos como se fôssemos levar tudo daqui? Você e eu agimos assim, como se fôssemos levar alguma coisa daqui. E talvez você até justifique para si mesmo. Não, eu sei que eu não vou levar nada daqui. Eu estou entesourando para os meus filhos, para os meus netos. Cuidado. Será que você está fazendo isso para os seus filhos e seus netos? Ou você está encontrando uma desculpa para acumular riqueza aqui? É algo que nós precisamos pensar. Quem é que vai suprir as necessidades dos nossos filhos e dos nossos netos? Sou eu? É você? O que nós queremos ensinar para a nossa descendência? Uma vida de dependência de Deus? Ou nós queremos deixar uma conta bancária bem poupuda? Então, é algo que Deus precisa tratar conosco. Deus precisa tratar comigo nisso, nessa questão também. Porque todo este assunto é sutil.
Provérbios 27 e 24 diz assim: porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Elas não duram para sempre. Além disso, quem é dominado pelo dinheiro passa o tempo perseguindo-o, ou seja, preso no tempo presente, quando a maior riqueza é aquela que tem valor eterno. Graças a Deus, a maior riqueza é aquela que tem valor eterno. A maior riqueza que você poderia deixar para a sua descendência é o Evangelho revelado. Eu sei que isso não depende diretamente de você, de mim, mas pregarmos o Evangelho para os nossos filhos e netos é algo que nós devemos fazer. Ide por todo o mundo e pregar o Evangelho. Agora, quem vai fazer a obra é Deus, eu sei disso. Mas essa é a maior riqueza. Se temos que deixar um testamento para as gerações futuras, é o Novo e o Velho Testamento. Esse é o maior presente. Vamos ler Mateus 6, 19 e 20? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Não acumuleis tesouros sobre a terra, é o que diz a palavra. Não precisamos de luxos, mas apenas ter as nossas necessidades supridas. Como disse John Stott, um pastor anglicano, as coisas materiais são como que uma bagagem que o cristão leva consigo durante sua viagem nesta vida terrena. Isso nos mostra que deveríamos levar pouca bagagem nessa caminhada. De qualquer modo, não há nada de errado se Deus forneceu a você mais do que precisa. Os ricos são exortados a praticarem o bem e a serem generosos. É a questão de você entender que você precisa de pouco para viver. O que nós necessitamos de verdade é termos as nossas necessidades básicas supridas. Por quê? Porque o contentamento não vem dessas coisas. O contentamento não vem dos luxos. O que nós estamos falando aqui? A piedade com contentamento é a grande fonte de lucro. E só para vocês terem uma ideia, como o mundo está distorcido. O que você mais vê nas redes sociais? O que você mais vê nas propagandas da televisão? É exatamente o contrário. É uma vida de luxo, de opulência, tentando incutir em você que você precisa trabalhar muito, que você precisa conquistar tudo aquilo, porque o dia que você conquistar tudo aquilo, você vai ser um cara feliz. Meus amados, um curso de coaching, ele custa muito caro lá nos Estados Unidos. As pessoas pagam peso de ouro para ouvir uma pessoa falar que você pode, que você tem poder. Poder para quê? Para você crescer, ficar rico e se tornar uma pessoa contente com o que tem. E a palavra desconstrói tudo isso, isso é tudo uma armadilha. O dinheiro, eu concordo que pode trazer conforto, mas ele não vai te trazer contentamento. Não vai. Ele vai te trazer dor de cabeça, angústia e muito problema. Ou você pensa que é fácil administrar riqueza? Não é. A gente sabe disso. Então, é a piedade, a grande fonte de lucro. É isso que ele está dizendo. Então, ao invés de você olhar lá para a rede social, vamos olhar para a palavra. Vai ser bem mais barato para você.
essa referência aqui de 1 Timóteo 6, 16, 17 a 19, vocês podem ler em casa, porque eu já estou meio atrasado aqui no nosso texto. A outra razão pela qual a piedade com contentamento é fonte de lucro está no fato de que, quando nossa suficiência vem de Deus em Cristo, constatamos que a vida é, na realidade, simples e pode ser vivida de modo discreto e despretensioso. Eu coloquei esse discreto e despretensioso porque é dessa maneira que nós podemos viver. Agora, pensa nessas duas palavras, discreto e despretensioso. O que você enxerga aí fora? É exatamente o oposto disso. As pessoas, elas querem, parece que tem um negócio dentro delas, que elas precisam o quê? Mostrar, lá no Instagram, no Facebook, o quê? Uma vida simples, discreta? Não, é o contrário. Expõe a vida inteira delas para mostrar como elas estão vivendo. Só que é engraçado, né? Quem põe no Instagram não põe lá a sua vida simples, numa casinha simples. Não, você só vê o oposto. E despretensiosa, nós não precisamos de muito, gente. Despretensiosa, é isso. A vida, ela pode ser vivida de modo simples e despretensioso. Discreto e despretensioso. 1 Timóteo 6,8. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Precisa falar mais alguma coisa? É isso. É isso. Se viemos a este mundo sem nada e considerando que partiremos dele sem nada, então o que precisamos nesse meio tempo? Não muito. Quando queremos acumular bens materiais, nossas vidas tornam-se complexas, atribuladas e até angustiantes. Ao passo que ter uma vida simples envolve aceitar o que Deus provê e evitar a cobiça, o que também é lucro. É isto. Essa semana eu li uma frase do Tozer, e eu anotei aqui, vou ler para vocês. As distrações devem ser vencidas, ou elas nos conquistarão. Portanto, cultivemos a simplicidade, desejemos menos coisas, andemos no Espírito, enchamos nossas mentes com a palavra de Deus e nossos corações com louvor. É isto. Eu tenho absoluta certeza de que se seguirmos esse conselho do Tozer, isso fará bem para cada um de nós. Nossos problemas são o quê? As distrações. E elas precisam ser vencidas ou elas vão conquistar o seu coração. Você já reparou em quanta coisa inútil você compra? Quanta coisa inútil você acumula? Todas as vezes que você vai ter que mudar-se de um lugar para o outro, de uma casa para uma outra, você vê o quanto de coisa inútil você comprou e talvez nunca tenha usado. Por quê? Porque nós somos movidos por comprar, por cobiça, por ganância, e sequer usamos. As Escrituras não condenam o dinheiro nem a riqueza, muito menos nos ensinam a fazer voto de pobreza. Sendo a comida e o vestir, abrigo, as necessidades básicas de uma pessoa, elas deveriam ser suficientes para nos deixar satisfeitos. É isso que Paulo está nos ensinando nesse versículo. Quando amamos o dinheiro, mergulhamos em ruína e destruição. 1 Timóteo 6,9. Pois, como ensinou Jesus, vamos ler Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Riquezas aqui é o Deus Mamon, Deus com D minúsculo. É simples assim, é interessante, né? Que aqui não está escrito
Deus e o outro Deus. Ele está falando só de dois. Ele fala do Deus verdadeiro com D maiúsculo e Mamon. Não pode, não dá para servir, são excludentes. Se você está servindo o Deus Mamon, você não está servindo o Deus verdadeiro. Reflita isso. Agora, é proibido ficar rico, Fernando? Não, não é. Não tem problema algum. Você não vai encontrar em nenhum lugar nas Escrituras para você fazer voto de pobreza. Mas está escrito que tendo o que comer e o que vestir, e o vestir aqui significa abrigo, proteção, não apenas vestimenta. Isso é necessário, isso é o suficiente para você viver bem e te deixar o quê? Satisfeito. Quando amamos e glorificamos a Deus, Ele pode nos abençoar com riquezas, se isso for da sua vontade e para cumprir propósitos bíblicos. Claro que sim. Deus pode todas as coisas e Ele pode usar você para ser esse instrumento para a edificação da própria igreja, a edificação do reino de Deus. Quantas pessoas que têm posses, que destinam boa parte do seu patrimônio para a proclamação do Evangelho. Muitas pessoas. Mas é necessário termos esse discernimento. O pastor e teólogo americano Philip Graham Hyken escreveu o seguinte sobre esse tema, abre aspas, o descontentamento sempre quer algo mais ou outra coisa. Sempre pensa no que lhe falta, mas mesmo quando você consegue o que pensa que quer, uma nova casa, um emprego melhor, outra roupa, mais brinquedos, o que quer que seja, você logo descobre que está descontente novamente. Isso ocorre porque, como uma erva daninha nociva, o descontentamento está enraizado no coração. O descontentamento vem do que o homem é, não do que ele tem. Isso aqui é a mais pura verdade. O descontentamento sempre quer algo mais. Você sonha em ter o carro. O dia que você compra, no dia seguinte você já está pensando no outro carro. Ah, não, mas aquele lá tem ar-condicionado. Pronto. Já criou um problema. Ah, aquele outro tem isso, tem aquilo. Então, o descontentamento não vem daquilo que você não tem. Você acha que o descontentamento vem do que você não tem. Eu estou descontente porque eu não tenho aquilo. Eu estou descontente porque eu não viajei para tal lugar. Eu estou descontente porque eu não pude comprar tal coisa. Isso é uma ilusão, meus amados. Não é. O descontentamento é do que o homem, vem do que o homem é. Está enraizado aonde? No coração. E se há alguém aqui que não tem um novo coração, como nós lemos lá em Ezequiel, e é um coração de pedra, vai acontecer isso aqui. Seu coração estará sempre descontente. Mas, porém, todavia, mesmo que você tenha tido uma experiência de novo nascimento e tenha um novo coração, também não se iluda. Porque você pode, como eu posso, cair o quê? Numa armadilha, numa cilada, como o próprio texto diz no versículo 9 e no versículo 10. Por isso que é sutil demais e tão perigoso para nós. Aonde está o seu coração? Aonde está o seu tesouro? Aí está o seu coração. Você tem levado uma vida descontente? Pare de olhar para o lado e olhe para o seu coração. É o seu coração que precisa ser tratado.
Não é que Deus precisa abençoar a sua vida. Primeiro Ele vai tratar com o seu coração. Depois que o seu coração for tratado, eu tenho absoluta convicção de que Ele pode prosperar financeiramente e patrimonialmente a sua vida. Só que se você é um filho de Deus, sabendo Deus que essa não é a prioridade, nos abençoar com prosperidade financeira, o que Ele vai fazer? Primeiro, tratar conosco nos nossos problemas, nas questões de foco. Onde é que você está focando? Todo homem natural necessita ter o seu coração de pedra substituído por um coração de carne, como dissemos anteriormente nesse estudo, Ezequiel 36, 26 e 27. Em outras palavras, ele necessita experimentar o novo nascimento, a partir da morte do seu velho homem. Esse último não entende nem busca a Deus, por isso jamais irá compreender que a piedade com contentamento é a verdadeira fonte de lucro. Parar um pouquinho aqui. Jamais. Então o homem natural precisa experimentar o novo nascimento a partir da morte do velho homem. Por isso que às vezes, gente, você vai falar para uma pessoa que não conhece o Evangelho e ela não entende. Você não tem que ficar com raiva dela. Ela não entende porque ela não tem condição dentro de si para compreender. É só um coração novo. Evidente que você lança a palavra. Deus é que vai fazer a obra. Mas é isso. Não há como o velho homem entender nem buscar a Deus. E aí ele não vai entender que a piedade com contentamento é a grande fonte de lucro. Não adianta você bater, porque não vai entender. Agora, o dia que Deus conceder esse coração regenerado, como concedeu a mim, aí, e concedeu a você, aí você vai compreender essas questões. Por revelação do Espírito, não porque você mereça. Vamos ler aqui 1 Timóteo 6, de 9 a 10, né? Aliás, vamos continuar aqui. Por outro lado, mesmo os que nasceram de novo podem cair nessa armadilha de cobiçar o dinheiro e a riqueza, tendo como consequência para suas vidas ruína, tormento e muitas dores. Vamos ler. Ora, vocês não têm aí, só eu que tenho aqui, né? Eu vou ler para vocês, desculpe. 1 Timóteo 6, 9 a 10. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. E é interessante que o versículo 9 diz assim: os que querem ficar ricos. Ele não fala assim, os ricos caem em tentação. Ele fala, os que querem. O que eu quero dizer com isso é que ficou pior ainda, porque todo mundo quer ficar rico. E aqui ele está falando, os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas em muitas concupiscências insensatas. Então, se Deus permitir, a gente nós faremos um outro estudo aqui para tratarmos dessas questões. E agora, caminhando já para o final, quais atitudes práticas nós podemos adotar, então, a fim de experimentar o contentamento genuíno e manter nossa vida livre do desejo do dinheiro e pelas riquezas materiais? E aqui, meus amados, eu estou falando para os filhos de Deus. Aqui eu estou falando para os filhos de Deus. Que atitudes? Por quê? Porque você e eu podemos cair nessas armadilhas e ciladas. Então, eu gostei muito disso aqui. O pastor americano John MacArthur cita 5 posturas que podem nos ajudar nesse mistério. Primeiro, compreender conscientemente que o Senhor é dono de tudo o que possuímos. Somos meros administradores. Aquilo que adquirimos promove o reino ou torna o ministério mais eficaz. Precisamos compreender isso. Tudo que nós temos é do Senhor. O Senhor que é o dono. Nós somos administradores daquilo que Ele colocou para que nós cuidássemos. E o que nós temos feito com isso que Ele colocou em nossas vidas? Promove o reino? Torna o ministério mais eficaz?
É algo que nós precisamos perguntar para nós mesmos. B, cultivar um coração agradecido, visto que Deus não nos deve nada, qualquer coisa que recebemos dele deve nos tornar gratos. Deus te deve alguma coisa, meus irmãos? Ele não deve nada para você. Nada. Sinto muito lhe dizer, Deus não deve nada para você. Não adianta você falar, não, mas eu tomo posse, eu ordeno. Você pode ordenar, você pode falar grosso com Deus, Ele não deve nada para você. Então vamos cultivar nós um coração agradecido pelo que temos. E estar satisfeitos com o que temos, porque tudo que temos é necessário para suprir as nossas necessidades. É necessário, não, é suficiente para suprir as nossas necessidades. Avalie isso. C, aprender a distinguir desejos de necessidades. Isso aqui é quase que óbvio, né? Mas o óbvio precisa ser dito. Você deseja ou você precisa? Esse princípio, se seguido, aumenta grandemente a quantidade de recursos disponível para a obra do Senhor. D, disciplinar-se para gastar menos do que se ganha. Muitas pessoas estão afundadas em dívidas, das quais nunca conseguirão sair. Talvez você conheça pessoas que ficam a vida inteira endividadas e não conseguem sair das suas dívidas. Então nós temos que o quê? Sermos disciplinados nesse sentido, pelo Senhor e até pelos irmãos. E aqui eu quero fazer um merchan de um aconselhamento que o Barba, que o Valdir Flora Batista e o Marcos Peixoto estão fazendo na igreja. Se você precisa de um aconselhamento, procure esses dois irmãos. E eles podem te ajudar nesse aspecto de gastar menos do que se ganha. Nós somos o corpo de Cristo, meus irmãos. Você não precisa tentar desempenhar aqui entre os irmãos que você é um cara que não passa necessidade. É o contrário, aqui nós estamos em família para nos ajudar uns aos outros. Se você tem problema, procure. O Valdir Flora Batista, que é o Barba, e o Marcos Peixoto. E E, dar sacrificialmente ao Senhor. Acumular tesouros no céu para a obra do reino deveria ser a nossa maior alegria e fonte de maior recompensa. Ofertar sacrificialmente. O que significa isso, dar sacrificialmente? Significa uma resposta de obediência e gratidão àquilo que Deus, por sua graça, nos provê. É isso. Ofertar sacrificialmente é isso. Não é que você tem que fazer um sacrifício, mas dar sacrificialmente. É uma resposta de fé e obediência. Que o Senhor nos conceda, então, graça para compreender essas verdades, transformando a nossa visão de mundo sobre dinheiro e o contentamento. E, por consequência, nossa atitude acerca do que efetivamente glorifica a Deus, evitando as ciladas de desejos tolos que levam à destruição. Amém? É esta visão de mundo que precisa ser mudada em nós sobre dinheiro e sobre contentamento. Porque essa visão transformada mudará a nossa atitude. Amém? E eu só queria terminar com uma outra frase que eu achei muito interessante, do John Piper, também ouvi essa semana. Ele disse assim: Jesus Cristo não veio ao mundo para ajudá-lo a satisfazer desejos que você tinha antes de nascer de novo. Ele veio ao mundo para mudar os seus desejos, para que ele seja o seu principal desejo. Essa é a razão para a qual ele veio. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te damos graças pela tua palavra, Pai, porque ela é viva e eficaz, e ela transforma as nossas vidas. E nós pedimos, Pai, para que o Senhor venha ao nosso encontro. Aqueles que ainda não tiveram uma experiência, que o Senhor troque o coração de pedra por um coração de carne e leve à morte do velho homem. E aqueles que já te conhecem, Pai,
que sejam exortados, que sejam despertados para essas verdades, para que haja contentamento na piedade e que estejamos, Pai, contentes com a vida nova que encontramos em Cristo. É no nome dele que nós oramos e desde já te agradecemos. Amém.